Olá, eu sei que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo jogam ou já ouviram falar dessa plataforma, mas conhecido como um jogo, e o nome dele é Roblox. Eu vim aqui para fazer fanfic, mas a fanfic de hoje eu irei contar só a história e botar no Tower algum tipo de parkour, contando a fanfic para vocês. Eu vou passar algumas imagens para vocês saberem, tipo, o que tá acontecendo, e para vocês não ficarem sem entender a história. Então vamos pro vídeo. Olá, eu me chamo Lia. Tinha uma vez que eu fui para um hotel com os meus pais. Lá eu estava muito ansiosa porque meus pais me disseram que o hotel tinha piscina e que eu ia me divertir muito naquele hotel. Depois de um tempo, eu fui ficando mais ansiosa ainda para ir pro hotel. Quando chegou finalmente o dia da viagem, no meu aniversário, dia 1 de abril, nós fomos para esse hotel. Chegou do lado, a gente viu que era meio estranho o hotel por fora, mas meus pais disseram que era só uma parte de fora. O que importava era a parte de dentro. Lá eu fiquei com muito frio na barriga por causa do lugar. Ele era extremamente sujo por fora. Aí meus pais foram estacionar o carro na garagem e pediram para esperar no banquinho da entrada. Fui lá, me sentei no banco e esperei eles. Depois de um tempo, eles chegaram e me chamaram para ir. Nós entramos no hotel e fomos para a recepção. Na recepção não tinha ninguém, a gente já estranhou essa parte de não ter ninguém na recepção. Depois de algumas horas esperando alguém aparecer, ninguém apareceu, então a gente decidiu chamar pelo sino que tinha lá. Lá a gente apertou o sino, ninguém viu, a gente esperou mais 30 minutos para alguém ir. Ninguém atendeu o sino de jeito nenhum. Então a gente decidiu entrar, já que tinha uma porta e a chave estava ali. Eu fui lá, meus pais mandaram eu pegar, porque eu era a única que tinha um tamanho para passar lá. Então eu fui lá, passei e peguei a chave. Nós abrimos a porta e lá tinha umas gavetas. A gente abriu as gavetas e nas gavetas tinham aranhas. Era muito assustador. Elas pulavam em cima de mim. Eu gritava. Depois de algumas portas, a gente chegou na porta 10. Lá na porta 10 a gente abriu algumas gavetas e nessas gavetas a gente achou um isqueiro. Ia ajudar bem mais, porque tinha alguns lugares que eram totalmente escuros pela frente. Então a gente foi caminhando até que as luzes piscaram. Eu fiquei com medo e pedi para os meus pais entrarem no armário. Eles entraram no armário rapidamente, eu me escondi embaixo de uma cama. Eles falaram que alguma coisa tinha passado, já que eu não conseguia ver. Eu estava dentro de um quarto. Então a gente saiu e foi continuando passando, sendo que eu estava com muito medo. Então a gente foi lá, passou e até que chegou que tinha uma sala muito escura. Meus pais falaram para eu acender o isqueiro, senão a gente não ia enxergar o que tinha lá e onde estava a porta. Porque vai tinha alguma coisa lá de importante que a gente ia precisar pelo caminho, né? Então a gente achou lá e a gente lembrou que no aplicativo do hotel, o nosso quarto era a porta 100. Então a gente ia caminhar bem mais pela frente. Até que a gente chegou na porta 20.
Lá não tinha nada, então a gente conseguiu caminhar 10 portas numa maior tranquilidade. Até que a gente chegou na porta 40. E na porta 40 parecia ser um lugar normal, mas tinha um corredor muito longo. Então a gente passou normal daquele corredor. Até que depois daquele corredor começou a aparecer vários olhos na parede. E a gente começou a se assustar, porque tinha muitos olhos na parede. Então a gente foi lá, passou das duas portas. Elas ficavam piscando e a gente estava assustado, sem saber o que estava acontecendo. Até que nós passamos daquelas portas obscuras e chegamos naquele corredor novamente. Lá naquele corredor tinha uma gosma preta saindo do chão. Eu fiquei muito assustada, mas falei para os meus pais a gente continuar passando, já que o hotel tinha piscina. E na época eu amava piscinas. Hoje eu nunca mais fui para um hotel, porque eu tenho muito medo de ir para um. Naquela hora a gente tava com o coração batendo muito forte. A gente se assustou numa imensa. Então a gente começava a correr e rodear uns corredores e ficava com medo porque a gente não sabia onde estavam as portas. Até que o meu pai foi pego. E a minha mãe começou a chorar quando a gente passou daquele inferno de gosma preta correndo. Depois a gente achou uma porta e já era mais larga que as outras. Então a gente abriu a porta com medo, porque poderia ter algo incomum lá, ou seria o final daquele inferno. Então nós abrimos a porta e era uma biblioteca, mas tinha algo a mais lá. Era tipo aquele Demogorgon de Stranger Things, sendo que ele era um pouquinho mais assustador porque a gente estava vendo ele de perto. Era assustador ver ele. Lá, quando a gente olhava para ele, ele olhava para a gente. Ele não tinha olhos. Ele escutava a gente pelo barulho. Até que minha mãe decidiu entrar no armário. Quando ela entrou, o coração dela bateu muito forte. E ela também foi pega. Eu me assustei e tentei procurar alguma coisa. Achei vários livros com códigos e uma folha. Depois eu vi que não, tinha uma porta que era para usar códigos. Então eu fui lá e usei o código que eu tinha encontrado no total. Lá com aquele código eu usei e passei nas portas com as mesmas coisas. Quando eu passei eu achei um celular e lá tava com rede Wi-Fi do hotel. E eu consegui saber o nome daqueles bichos. O bicho tinha dois bichos do armário, 1 e 2. Os nomes eram Rush e Ambush. Aquela gosma preta e nojenta que saía de dentro do chão se chamava Siki. E aquele da biblioteca se chamava Figure. Eu já tinha passado uma de portas e eu só tinha achado esses monstros. Até que na porta 70 eu achei um outro monstro diferente, que pelo que eu não lembrava o nome dele. E ele era vários olhos, conjunto de olhos em um só. E quando eu olhava pra ele, eu senti uma dor muito forte. Aí eu comecei a me assustar cada vez mais. Até que eu cheguei na porta 90 e eu comemorei de felicidade. Eu fiquei lá, muito feliz que eu já tinha chegado muito longe. Aí eu fui lá, continuei passando. Entrei no armário e as coisas normais de antes. E acabou aparecendo aqueles dois monstros de novo. Até que eu cheguei na porta 100 e apareceu aquele que se chama Figure. Ele apareceu no final. Eu tinha que juntar e apertar umas coisas lá e eu consegui entrar no elevador e fugir. Mas quando eu finalmente saí daquele lugar horrível, uma pessoa que estava na recepção e ela me disse assim:
Você não vai ficar por aí. E ela sumiu, a pessoa que estava na recepção, ela sumiu imediatamente. E eu ignorei. E só saí daquele lugar. Mas depois me colocaram num orfanato, já que eu tava sem meus pais e não tinha nenhum parente além deles. E aí, acabou que esse vídeo aqui foi a dona do orfanato que me deu um celular. E eu gravei esse vídeo aqui pra dizer pra vocês nunca irem pra um hotel sem saber a localização dele. Ok, muito obrigada por ouvir minha história. Peraí que o dia do orfanato tá vindo. Tchau.